A palavra de Deus diz em João 14, versículo 6, na verdade é o próprio Jesus falando com os seus discípulos. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Cara, esse versículo, ele traz pra gente, né, algo que vem em choque com tudo que a gente vem visto, com tudo que a gente tem visto, né, e vem vivido na sociedade atual. A gente vive numa sociedade em que tudo é relativo. Escritores dizem, né, que a gente vive numa sociedade líquida, tudo foi liquefeito, tudo que era sólido, estabelecido, foi liquefeito, foi relativizado. Mas isso vai contra o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. Uma coisa que você precisa entender, meu irmão: a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que Jesus, ele mesmo falou, para que não houvesse dúvidas de que foi algum apóstolo, um profeta, foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a gente precisa entender que a verdade ela não é relativa. A gente precisa entender que o caminho que leva a Deus não é relativo. Tem uma frase que é dita, né, como uma passagem bíblica: todos os caminhos levam a Deus, mas isso só se estiver localizado no livro de Heresias, porque isso não está na Bíblia. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Hoje a sociedade relativiza a Deus como podendo ser o universo, podendo ser um animal. Tudo que você crê como algo maior é Deus. Isso não está certo, segundo a palavra de Deus. Só existe uma verdade, só existe um caminho. Isso é sólido, isso não é líquido, isso não é relativo. A palavra de Deus é a verdade. João diz que Jesus era o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus no início. O próprio Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. No próprio livro de João, se não me engano, capítulo 10, versículo 10, em que ele diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. As palavras gregas, né, dessas duas vidas, uma é bios, que é a vida natural, a vida física do nosso corpo, e a segunda palavra vida é zoe, que é a vida do próprio Deus. Ou seja, Jesus veio para que tenhamos vida natural, bios, que a gente seja curado das nossas doenças, nossas enfermidades. Ele levou sobre si, como o profeta Isaías profetizou, e ele veio para nos trazer zoe, a vida do próprio Deus habitando em nós. Eu já falei aqui num vídeo, eu vou até deixar o card aqui, em que o homem, ele é um espírito que possui uma alma, que é a nossa mente, e habita num corpo. Né? Lá no início, Deus, né, a Trindade, junto com, né, Deus Pai, junto com Jesus e o Espírito Santo, fez o homem à imagem e semelhança dele. E o próprio Jesus diz que Deus é espírito. Então nós, o homem, de fato, ele é um espírito. Embora seja a parte que a gente não vê, é o que de fato nós somos. A gente possui uma mente, uma alma e habita num corpo, que é o que a gente vê, a parte física. Então quando a gente aceita Jesus como o nosso Senhor e Salvador, a gente sofre um novo nascimento no nosso espírito. O nosso espírito, a nossa natureza, ela é trocada, ela morre e nasce de novo. Porque a natureza que a gente tem aqui desde Adão é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que já nasce com o pecado, já nasce destinada à morte, ao inferno, porque lá em Adão o pecado entrou na natureza humana. E o que Jesus fez, né, o plano de Deus é que Jesus viesse à Terra exatamente para tirar de nós essa natureza pecaminosa e colocar a vida do próprio Deus, a Zoe, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava dentro do templo, no Santo dos Santos, é onde a presença de Deus estava. Hoje a presença de Deus está dentro de cada um de nós que somos filhos, que entendemos e cremos que Jesus morreu por nós naquela cruz. Jesus é o único caminho, meu irmão. Não existe outra forma de você chegar a Deus. Jesus é a verdade, o que ele fala é a verdade, e Jesus é a vida, é o único que pode te proporcionar bios e zoe, ou seja, vida perfeita aqui na terra e a vida do próprio Deus dentro de você, para te dar acesso ao céu e te dar acesso à herança que ele já conquistou para nós. Ele é o único caminho, e o que você precisa entender é que
O que Jesus fez por nós naquela cruz foi tomar sobre si os nossos pecados. Não há nada que você possa fazer que vai te tornar mais salvo do que Jesus fez. E não há nada que você possa fazer que vai te tornar menos salvo. Porque quando Jesus morreu por você, ele morreu por todos os seus pecados. Primeiro pela sua natureza pecaminosa e te remiu de toda a maldição do pecado, da natureza pecaminosa que levaria você à morte. E te redimiu de todos os seus pecados, passados, presentes ou futuros. Isso é importante você entender, que você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. Você é plenamente justificado em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, lá naquela cruz pelos seus pecados, todos os pecados que ele perdoou de você eram pecados futuros. A menos que você tenha mais de 2000 anos de idade, todos os pecados que Jesus perdoou por você eram pecados futuros. Então não importa se você pecou ontem, hoje ou vai pecar daqui a 10 anos, esse pecado já está perdoado. Isso não significa que você tem liberdade para pecar, mas o que significa é que mesmo se você pecar, Jesus ele já te perdoou e já te justificou. Você é santo, o seu espírito é santificado. E agora você precisa fazer santificar a sua mente, deixando e buscando ser guiado pelo Espírito Santo que habita em você. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card aqui também. Mas esse é outro assunto, né? O que eu quero que você entenda é que Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Não há nada que você possa fazer que vai te tornar mais salvo do que crer em Jesus. As suas obras não te salvam, teu muito jejuar, teu muito orar, cumprir os mandamentos da lei, isso não vai te salvar. Isso, não que isso não deva ser feito, mas isso é um fruto e não uma raiz. A raiz é crer em Jesus, crer que ele morreu por você e ele te justificou, ele te deu um novo nascimento, o Espírito de Deus habita em você e agora por causa disso você vai viver uma vida segundo os preceitos, uma vida que vai agradar a Deus. Esse é o fluxo, né? Esse é o plano de Deus. Você entender a raiz, que é a justificação por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, a não ser por Jesus. Ele fala também no versículo 7, agora que vocês me conhecem, vocês também conhecerão o meu Pai. Então, se você quer entender como o Deus Pai age, qual o caráter dele, é só você olhar para Jesus nos Evangelhos. A gente tem uma ideia de que Deus é um Deus punitivo, de que quando a gente erra, ele vem com juízo. E realmente ele era assim na antiga aliança, mas Jesus veio exatamente para acabar com isso, exatamente para nos trazer ao plano original, lá no Éden, onde Deus todo dia vinha ter convívio com o homem. A presença de Deus era algo normal e algo diário e frequente com o homem. No período depois da queda, né, depois que Adão pecou, nesse período da antiga aliança, a presença de Deus só ficava no Santo dos Santos e só o sumo sacerdote podia entrar lá. Mas graças a Deus que na nova aliança, o sumo sacerdote maior, que foi Jesus, veio e rasgou o véu do templo. Jesus veio e nos reconectou a Deus. Essa nova relação, e nos tirou de servos a filhos. Isso é um outro vídeo, mas o que eu quero que você entenda é que você é totalmente, plenamente perdoado, totalmente justificado, e você é salvo. Você é salvo. Você precisa, irmão, ter certeza da sua salvação, porque a sua salvação, a sua ida para o céu não tem nada a ver com o que você faz, a sua salvação não tem nada a ver com você. Você nunca vai ser digno, nunca vai ser capaz e nunca vai ser digno de ser justificado e acessar o céu por conta própria. A antiga aliança e a lei, ela veio exatamente para corroborar e comprovar isso. O homem, ele não é capaz de se auto-justificar, ele precisava de um salvador, e Deus mandou o seu próprio filho para nos salvar, para nos justificar, para nos perdoar, nos remir de toda a maldição e nos redimir de todos os pecados. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quero ler também contigo Efésios 2. Paulo foi um dos apóstolos que teve maior revelação a respeito da graça. E o capítulo 2 de Efésios, ele fala isso de maneira muito profunda. Eu te convido a você ler e meditar. Eu já falei num vídeo sobre isso. Leia quando você está com o olho aberto, meditar é quando você fecha o olho. Você lê o versículo e fecha o olho e pede para o Espírito Santo te revelar, enraizar isso dentro de você, renovar a sua mente nesse versículo. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Não basta apenas a gente ler a Bíblia, a gente precisa meditar no que a gente lê. E eu te convido a meditar no capítulo 2 de Efésios.
Eu vou ler aqui uma parte para vocês. Versículo 1 de Efésios 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Quem aqui nunca viveu, de acordo com os nossos desejos da carne? Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Toda vez que você lê misericórdia na Bíblia, é a mesma palavra que é traduzida para o português como graça. A palavra que é traduzida para o português como misericórdia é a mesma palavra que é traduzida como graça. Então aqui a gente poderia até trocar, mas vamos manter como está aqui. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. O seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Cara, isso é muito forte, mas é um outro vídeo. Vamos falar por enquanto só da justificação. Deus fez isso, versículo 7, tá? Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus, um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, salvos. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você percebe que as boas obras estão no final. É uma consequência da salvação que nos é dada pela graça e que a gente toma posse por meio da fé. Você só precisa crer que Jesus morreu por você e que Ele, de uma forma graciosa, por um amor incondicional que Ele tem por você, Ele se deu, Ele se ofertou pelos seus pecados, pela sua vida, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Você só precisa crer que Jesus, crer e confessar que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, e você vai ter acesso a esse amor, a essa salvação. A graça, meu irmão, não é uma doutrina, não é uma denominação, não é um conceito. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo, que com o seu amor incondicional veio e passou por tudo que passou por nós, para que eu e você não precisássemos passar por isso, para que eu e você pudéssemos ser justificados e ir ao céu após a nossa morte. Pode esquecer o juízo final, pode esquecer isso, porque a partir do momento que você é justificado por Jesus, a gente tem acesso direto ao Pai. Então, meu irmão, eu quero que você entenda isso. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido que Jesus fez por nós, que Jesus nos concedeu. E a gente acessa isso pela fé, como diz aqui Efésios 2:8. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não há nada que você possa fazer que te torne mais salvo do que Jesus já fez. Não há nada que você possa fazer que te torne menos salvo, porque Jesus já te salvou. Crer em Jesus crer que Jesus é seu Senhor e seu Salvador e que Ele te justificou é o que vai te levar à salvação, é o que vai te levar a Deus. É o único caminho que leva a Deus. E isso é muito simples. Se você nunca fez isso, eu te convido a fazer agora, cara. Feche seus olhos e fala com Jesus. Fala com Ele, vai te ouvir. Jesus vai te ouvir, o Espírito Santo vai te ouvir, Deus Pai vai te ouvir. Fala: Jesus, eu quero essa salvação, eu quero esse novo nascimento, eu quero a vida do próprio Deus habitando em mim. Eu me arrependo dos meus pecados, da vida que eu levei, e eu quero uma nova vida contigo. Me renova agora, me dê acesso a isso. E eu tenho certeza, meu irmão, que você a partir de agora vai ter um novo nascimento. E se você já cria em Jesus, cara, toma posse disso, medita nisso. A Bíblia é a verdade, a palavra de Jesus, a palavra de Deus é a verdade.
Se em algum momento você ler a Bíblia e entrar em confronto com o que você pensa, cara, alguém vai ter que ceder. Ou vai ser a Bíblia, ou vai ser os seus pensamentos, o que você tem aí de trajetória, o que você veio aprendendo com os anos, independente de como ou com quem você aprendeu. Se o que você pensa, a forma como você pensa, enxerga o reino, enxerga Deus, enxerga Jesus, a salvação, entrar em confronto com o que você lê na Bíblia, alguém precisa ceder. E eu te aconselho que seja você, meu irmão. Eu te aconselho que seja você, porque o próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa crer que o que Ele diz é a verdade. E Ele diz que conhecendo a Ele, vocês conhecerão o Pai. Então se você tem conceitos a respeito de Deus como um Deus que pune, um Deus que traz juízo, Ele fazia isso realmente na Antiga Aliança, mas hoje a gente vive numa nova realidade, que é a realidade da Nova Aliança. Hoje nós não somos nem mais servos. Nós somos servos por opção, mas hoje nós somos filhos por adoção, mediante a obra de Jesus na cruz. E busque revelação sobre a obra redentora, perfeita e consumada de Jesus na cruz do Calvário. Eu te dei aqui 2 versículos para você não somente ler, mas meditar no que ele está trazendo. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído contigo. Se você gostou, compartilha no grupo da família, para algum amigo. Compartilha, meu irmão. Divulga a mensagem, semeia a mensagem de Jesus, a mensagem do reino, a mensagem da graça, da salvação, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente com isso, e você vai abençoar muitas pessoas. Sê tu uma bênção, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal para que você possa ver os próximos vídeos que eu vier a trazer aqui. Fica com Deus, que Deus te abençoe, meu irmão.